Miqueias, esse é o Abacuque, essa é a Daça e essa é a Inaiá. Essa família chegou há poucos dias, certamente todos ou quase todos aqui conhecem já, chegaram aí há poucos dias aqui na cidade, vieram de Belo Horizonte, foi a última cidade de onde moraram, e irmãos, essa família vai passar pelo menos um ano aqui com a gente, é uma família de residentes em plantação. O que é isso? O que é um residente de plantação? Se você é da área da saúde, você sabe o que um residente faz no hospital, né? Se você não sabe, eu vou lhe explicar. Um residente de medicina lá no hospital é aquele que trabalha muito, enquanto o médico contratado não trabalha muito. Brincadeira, irmãos. A ideia é o quê? Que eles passem um ano aqui com a gente e abracem ou mergulhem na nossa missão, na nossa visão, e juntos sejamos capacitados para ir enviarmos eles para uma nova plantação, seja onde Deus mandar, e estrada não é o problema para essa família, né? Então, queridos, eles já estão no nosso grupo, vocês têm o número deles, quiserem convidar para um café, para um churrasco, eles estão prontos para isso, fiquem à vontade, tá? Mas vamos recebê-los aí na nossa comunidade muito bem, para que eles se sintam realmente abraçados, se sintam realmente numa família, como todos têm feito já, como de costume, certo? E hoje o Timo quem vai pregar, mas antes eu gostaria de orar por essa família e peço que estenda a sua mão para cá, por favor. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa família maravilhosa que está chegando para caminhar conosco. Sabemos que o Senhor, em sua soberania, trouxe eles até aqui, e sabemos que o Senhor tem propósitos maravilhosos para proporcionar por meio dessa família. Pedimos então que realmente essa comunidade os abrace, que eles se sintam realmente em casa, como numa grande família, e juntos possamos nos edificar uns aos outros e nos capacitarmos para as próximas plantações que o Senhor tem mandado para nós. Que o Senhor abençoe essa casa, abençoe os filhos, abençoe o casamento, abençoe as finanças e todas as áreas dessa vida, e que eles, como servos fiéis ao Senhor, venham a executar tudo aquilo que o Senhor tem disposto no coração deles, para que então o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais glorificado em todos os cantos dessa terra. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, use o Timo nessa noite, que ele seja um instrumento da Tua graça, para nos trazer uma palavra que vinha do céu e traga edificação aos nossos corações, a ponto de sairmos daqui diferente da forma com que entramos. Que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, como é bom estar de novo aqui, e agora em definitivo, agora de malicuia, agora estamos aqui em definitivo, trouxe a minha tropa, e eu quero de maneira muito especial agradecer a cada um de vocês, de maneira direta ou indireta nos ajudou nessa recepção, que de maneira muito especial nos colocou aqui, que você possa ser grandemente abençoado. Não vou mencionar os nomes, porque eu não decorei todos ainda, senão eu mencionaria pelos nomes mesmo, mas eu quero agradecer de verdade, de coração, a recepção que nós tivemos nesses dias, no caminhar para cá, no processo de vir para cá. De fato, foi uma viagem bem longa, foi bem extensa, um pouco mais de 1.300 quilômetros de BH até aqui. Não fizemos num dia só, fizemos isso ao longo de 2 dias, com muitas pausas, porque com 3 crianças e um cachorro não é tão simples assim. E Deus abençoou de maneira muito especial, de maneira muito maravilhosa a nossa vinda, que você possa ser grandemente abençoado através das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. A gente vem para cá para ser bênção na sua vida, abençoar você com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus já nos deu, para que você possa ser ainda mais profícuo no ministério que Deus já te chamou, já colocou nas suas mãos, e você tem arduamente trabalhado para isso. Hoje, como o Bruno falou, nós vamos fazer uma pausa para falar sobre Advento, para lembrarmos deste tempo em que nós estamos vivendo. Que cidade maravilhosa! A gente deu aqui no Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa. A gente deu uma volta na cidade, que cada praça linda, cada coisa, uau! Gente, a gente veio da cidade grande, e a gente comentou com algumas pessoas, né? Nossa, como é bom estar numa cidade pequena. Aí alguns falaram assim, nossa, mas você acha que pequeno? Eu falei, é tudo uma questão de referencial, meu querido, é tudo uma questão de referencial. Quando você passa por São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Campinas,
aqui é pequeno, aqui fica pequeno. Mas ainda assim é uma cidade maravilhosa, com tanta coisa bonita para ver. Os meus filhos estão, assim, muito felizes com o que eles têm encontrado. E a parte que eles têm mais gostado é saber que aqui é pertinho da praia. Essa é a parte que eles estão, assim, esperando acontecer. Eles estão, assim, ansiosos por esse dia acontecer na vida deles. Que Deus nos ajude com um tempo bom, né? Porque senão não tem como fazer isso. Vai ser uma doideira. Mas graças a Deus, o Senhor tem feito coisas novas para a gente nesse novo tempo em que nós estamos aqui em Criciúma. E quando a gente fala de advento, quando a gente pensa no advento, eu quero que você reflita comigo hoje sobre o anúncio do Salvador, sobre a mensagem do anúncio do Salvador. E nós estamos em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu te convido a acompanhar comigo esse texto. Eu não vou lê-lo todo com você, mas eu quero que você acompanhe o texto. É um texto que você conhece. Eu quero só chamar a sua atenção para algumas referências que estão nesse texto, para que a gente possa junto ler aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, entender aquilo que Ele pode e quer fazer por nós, aquilo que Ele quer mostrar nas nossas vidas. Graças a Deus. O texto de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: no 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Com esse contexto, começa a nossa narrativa acerca da mensagem sobre o nascimento do Salvador. Ele está falando do nascimento de Jesus. Você conhece esse texto, você é um dedicado cristão que acompanha, faz seu sopa direitinho, você está acompanhando, você sabe que a primeira parte desse texto fala sobre o anúncio de João Batista, acerca da família de Zacarias e Isabel. Na segunda parte, agora nós temos a mensagem acerca de Jesus, o recado do mesmo anjo acerca do nosso Salvador. E é muito claro o que o texto diz acerca deste nascimento, dos detalhes que envolvem esse nascimento. Observe aquilo que o texto disse para nós. A uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Esta menção feita ao longo do texto das Sagradas Escrituras nos mostra o nascimento virginal de Jesus. E esse é um fato que a Bíblia deixa sem qualquer sombra de dúvida. É algo que a palavra de Deus nos mostra para que a gente tenha clareza desta informação. É para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que foi algo sobrenatural este nascimento, de que ele foi especial, e que é exatamente esse o contexto que eu e você precisamos compreender da realidade do nosso Salvador. O ponto mais interessante sobre este anúncio de salvação é que esse anúncio de salvação se faz para nós enquanto seres humanos, porque do aspecto do Salvador não há mudança nenhuma. Do conceito eterno de Jesus enquanto Salvador, enquanto Filho de Deus, enquanto aquele que está hoje assentado à destra do Pai, não tem mudança nenhuma. A mudança acontece para a gente, é para nós que a história muda. O anúncio do Salvador vai trazer um impacto direto nas nossas vidas, e nós podemos ver isso registrado ao longo desse texto, por este médico Lucas, que fez um cuidado. Você lembra do início do capítulo 1, ele falou: eu tive cuidado de buscar as informações que você já conhece, mas eu quero te dar com certeza aquilo que tem sido comunicado entre aqueles que viram esta mensagem. Não há nada mais maravilhoso para nós acerca desse texto. A salvação está entre nós. Aquele que foi prometido, que foi transformado em profecia, que foi mencionado pelos profetas, agora estará entre nós. E a mensagem dada pelo mesmo anjo para Maria, ela difere muito da mensagem que foi anteriormente feita a Zacarias. Todo o contexto da mensagem que o mesmo anjo entregou tem um impacto diferente, e nós estamos ainda falando de aspectos sobrenaturais. Observa que no contexto de Zacarias, estamos falando de um sacerdote que estava no templo, oferecendo incenso,
fazendo aquilo que ele fora chamado naquele dia, diz o texto, inclusive que foi no dia que saiu para que ele estivesse oferecendo incenso ao Senhor. Nesse caso agora, uma jovem, que está lá na casa dela, lá na Galileia, como Isaías menciona, na Galileia dos gentios, lá longe, em casa, tranquila, recebe a presença desse mesmo anjo. Nós estamos falando da singeleza, nós estamos falando da simplicidade, mas nós estamos olhando principalmente por uma mensagem que transforma os corações. É sobre este contexto que nós precisamos observar o anúncio do Salvador. Zacarias, o texto diz que o anjo apareceu, estava lá Zacarias oferecendo, acho que esse aqui seria o lado direito do altar, não sei qual seria o lado direito do altar, eu estou usando o meu lado direito. O anjo apareceu do lado direito. Oi. No caso de Maria, diz que o anjo entrou. Eu não sei você, minha cabeça ela viaja com efeitos hollywoodianos quando eu vou lendo a Bíblia. Eu fico imaginando o anjo chegando lá. Oi, tá joia, querida, não assusta. Você consegue imaginar isso? O texto bíblico diz que no caso de Zacarias, o anjo só apareceu, mas para Maria dá a mensagem de que ele entrou, de que ele se aproximou, de que ele realmente teve o cuidado de se aproximar dela. E de novo, as duas mensagens eram poderosas em si, as duas mensagens eram tremendas em si. Maria, ela olha para esse cenário e ela não recebe com incredulidade, ela recebe com fé. Ela recebe esta mensagem poderosa com fé no seu coração, diferente de Zacarias, que olha para esta mensagem e tem dúvidas acerca da realidade. As respostas de Zacarias são respostas de dúvida, a resposta de Maria não é, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela adiante. Ainda assim, nós precisamos compreender o que havia de grande nessa mensagem. Isabel receberia a mensagem de que ela estaria grávida do precursor de Jesus. Maria recebeu a mensagem de que era o próprio Salvador que ela iria carregar. E todo esse contexto, toda esta realidade, mexeu com o WhatsApp da época. Foram muitas mensagens correndo, as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo, os grupos estavam agitados demais. Havia muita fake news também naquela época. A verdade é que Maria estava pronta para crer. Maria estava pronta para ouvir o que estava adiante dela, ainda que as coisas não fizessem sentido. O sacerdote Zacarias precisou carregar a mensagem, mudo. E ao que o texto diz, ele não sabia falar Libras. Deram-lhe uma plaquinha até para escrever o nome do próprio filho quando nasceu. Ele teve uma visão maravilhosa dos céus, e tudo que lhe sobrou foi falar nada. Enquanto Maria recebe esta mensagem, e ela está repleta de alegria para contar ao mundo, ao ponto de cantar no final, uma grande mensagem de salvação e esperança. O anúncio do Salvador não muda o status de Jesus. O anúncio do Salvador precisa mudar o nosso coração. O anúncio do Salvador precisa ser um impacto das nossas vidas. Ele precisa gerar em nós algo transformador, que nos faz ver que a vida é maravilhosa na presença dEle, que a vida é simplesmente tudo o que nós sempre desejamos, na presença dEle. E é sobre esse contexto que nós estamos olhando, é sobre esta realidade que eu e você estamos vendo, é sobre este contexto que nós precisamos receber, sobre essa realidade que nós vamos compreender, sobre esses dois elementos, a velha aliança em Zacarias, ainda como sacerdote, incluindo João Batista como último profeta, mas a nova aliança agora, a partir do Salvador, a partir de Jesus. E que mensagem poderosa nós temos aqui, que coisa linda nós podemos ouvir. Não quero deixar de mencionar Maria. Maria aparece na história como favorecida com graça. Parece até redundância falar isso, mas é assim mesmo que está no original, favorecida com graça. É essa expressão da saudação, favorecida com graça. Quer dizer que Deus escolheu, no seu plano eterno, na sua soberania, para ser o veículo por meio da qual traria o Salvador ao mundo.
É particularmente marcante olharmos para esse texto, pelo fato de que nem sequer fazia parte dos bons costumes da época saudar uma mulher. Maria recebe a saudação do anjo, e algo que quebra todos os paradigmas da época, algo que simplesmente assusta a própria Maria ao receber tal menção, tal saudação. E o susto de Maria é a natureza humana dela. A natureza humana de Maria mostra para a gente que é sempre um indício de pecaminosidade que a aproximação do mundo invisível suscite em nós temor. Olha para a história. Todos que tiveram encontro com o sobrenatural tiveram temor no seu coração. Todos eles olharam para a situação e atemorizaram-se por causa da situação. Se assustaram com aquilo que estava acontecendo. Zacarias se assustou com a presença do anjo, Maria também se assustou com a presença do anjo. Agora, esse é um detalhe importante, porque nós não vemos isso em Jesus. Aparecem os anjos para Jesus, e ele fica como? De boa. Nada muda. O tentador aparece para Jesus, ele faz o quê? Não. Ele fica de boa. Capitão América pega o Mjolnir, você faz o quê? Jesus, de boa. O sobrenatural não altera o status de quem é santo. Jesus, ele é santo. Ele é plenamente Filho de Deus. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. E essa é a diferença que nós precisamos compreender desse nascimento tão especial. Não é simplesmente um anúncio qualquer, é o anúncio de que a nossa redenção está aqui, de que o caminho, como nós cantamos nessa noite, de que o caminho está posto, e que a gente precisa segui-lo, de que a gente precisa obedecê-lo. Não é surpresa o que vai ser descrito acerca deste homem. Maria está ouvindo Gabriel entregar uma maravilhosa mensagem, algo que assusta o coração. Maria, que fora chamada de favorecida com graça, está agora ouvindo a mensagem de que o Filho de Deus estaria em seu ventre. Ela seria usada como instrumento divino para trazer ao mundo o Filho do Altíssimo. Observa o texto bíblico mais uma vez, seguindo a partir do versículo 30, o que ele fala acerca de Jesus. Não tenha medo, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Maria ouviu acerca deste bebê que estaria em seu ventre. O seu nome seria Jesus. É verdade que Jesus era um nome comum para aquela época. É verdade que Jesus era um nome que estava corriqueiramente naqueles dias, mas nenhum outro Jesus carregava o significado de libertador como este bebê carregaria entre os homens. Nenhum deles seria tão verdadeiro ao significado como este que estava para nascer. Ele seria chamado Filho do Altíssimo, uma referência direta à sua santidade. Algo, como você consegue perceber, que só Ele pôde ter. Algo que só Ele mostrou para nós. Algo que só Ele conseguiu exemplificar, ainda que em carne humana, a grandeza deste nome. Seria alguém reconhecido como filho de Davi. Pensa na moral que seria ser chamado filho de Davi. Hoje em dia você consegue aplicar pela internet e receber um certificado de Lord. Você quer receber um certificado de Lord em inglês? Você quer ser um Lord em inglês? Sem receber uma espadada no ombro da Rainha Elizabeth? Você consegue. Hoje você consegue. Isso não vai te dar sangue azul. Eu costumo dizer que eu tenho sangue azul.
Eu sou natural de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E lá em Petrópolis fica hoje o Museu Imperial, que nos tempos do Brasil Império era a casa de veraneio de Dom Pedro. Isso não faz diferença nenhuma, eu continuo pagando imposto. Mas, me dá um status legalzinho, me dá uma moralzinha, não muda nada na minha história. Mas no caso de Jesus muda. Ser chamado filho de Davi tem a ver com a promessa de que para sempre o rebento de Davi estaria sentado no trono. É sobre uma realidade que não pode ser mudada. Agora, o cumprimento de uma promessa que foi feita tantos anos antes, estava se tornando uma realidade. É sobre esse contexto que ser filho de Davi era bom. É sobre essa realidade que ser filho de Davi era bom. Ele seria alguém de linhagem real. Ele seria alguém que mostraria a sua realeza. E é tão bonito ver Jesus esfregando, dando carteirada, né? Tão lindo, você já leu os evangelhos. Já viu Jesus dando carteirada? Esfregando. Joga o tapete vermelho que eu estou passando. Em tempo de carnaval. Não. Jesus em momento nenhum faz qualquer requerimento do seu reino. E quando ele é questionado sobre isso na crucificação diante de Pilatos, ele responde taxativamente: o meu reino não é daqui. Eu sou rei, e está certo, está tudo certo sobre isso. É a minha identidade, eu sei quem eu sou. Entende que o fato do anúncio do Salvador não muda absolutamente nada na pessoa de Jesus, muda a nossa história. É a nossa história que é transformada, é a nossa história que é impactada de verdade. Ele seria alguém que reinaria para sempre, o seu reinado não teria fim. Nós sabemos que ele está à destra do Pai. Nós sabemos que essa é a realidade dele hoje, assentado à direita de Deus, governando para todo sempre. Ele seria santo. Os textos da igreja ao longo do Novo Testamento mostram para nós que ele foi irrepreensível. Nenhum pecado se encontrou nele. Como ovelha que não tinha culpa, ele se entregou por nós. E que ele seria chamado de Filho de Deus. Ele seria chamado de Filho de Deus. Algo que ele inaugurou para nós. Ele inaugurou este chamado para as nossas vidas. Assim como nós cantamos, eu sou quem ele diz que eu sou. Isso só foi possível porque o Salvador veio entre nós. Isso se tornou uma realidade, porque o Salvador habitou entre nós. Ele mostrou para as nossas vidas, Ele mostrou o caminho, Ele nos deu a direção, e Ele nos fez enxergar uma nova trajetória nas nossas vidas. Maria respondeu ao anjo. Duas menções ao longo do texto diz: confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer, quando ele fez a saudação de favorecida com graça. Mas adiante ela fez a pergunta para o anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Quando Maria faz essa indagação, num primeiro momento a gente olha para o texto e imagina que Maria está também incrédula como Zacarias fez lá no templo. No primeiro momento, a sensação que a gente tem é que ela também tem a mesma incredulidade, mas quando a gente olha para o contexto, nós percebemos que não é essa a realidade. Maria não tem a incredulidade que Zacarias tem. Por quê? Porque quando Zacarias questiona o anjo, ele olha para a sua realidade, para a sua natureza. Nós já somos velhos, nós já somos idosos, nós meio que passamos da época, já não tem mais condições de ter criança lá em casa. Não consigo baixar, se baixar não volta, não dá. Minha senhora, sou louco, imagina ela com barriga essas horas, vão achar que é o quê? Não é essa a resposta de Maria. A resposta de Maria é: você explicar como é que vai ser, eu estou dentro. Você desenrolar a resposta, tudo certo. Maria não está olhando para si, Maria não está olhando para a sua realidade, ela está dizendo: olha, com toda a limitação, é só explicar. Com toda a dificuldade, eu estou pronta. Com todo o contexto, eu quero ir adiante.
Como é que a gente sabe dessas informações? Você percebeu que José, ele entra na história e sai da história e não fala nada? Já percebeu que José é o marido perfeito, né? Entra e sai e não fala nada, só balança a cabeça. Não ri, não cutuca, é feio. Não cutuca o seu cônjuge. Isso, Deus está vendo. Eu também. A verdade é que Moisés entra na história e sai da história e ele não fala nada. Maria chega para ele e conta: olha, então, está sabendo? Agora está. Ele fala para ela: está sabendo? Então, estou grávida. E ele fala: eita, quem é o pai? Que não sou eu. Ele vira para ela e fala assim, aí já sou eu, hollywoodiano, escrevendo o texto, tá, gente? Uma Bíblia que eu gosto de usar é a NVT. Já conhece a NVT? Nova versão do Timo. É muito boa. A gente vai acompanhando. Minha esposa usa a NVI, a nova versão da Inayá. É super simples. E quando a gente olha para José, o texto diz que ele faz o quê? Intenta abandonar a sua esposa. Você fala: que covarde, sem vergonha, cachorro, não merecia. Maria realmente estava em maus lençóis. Não. José quis, diz o texto, para que a vergonha não recaísse sobre ela. José amava tanto Maria, que ele estava disposto a fugir, levando a culpa que ele tinha avançado o sinal, e ela não fosse apedrejada, porque a culpa dela seria ser apedrejada pelo adultério que ela cometeu. José estava disposto a levar a culpa para que não caísse sobre a sua amada. Ele estava disposto a assumir isso. Você está entendendo como é que o anúncio do Salvador muda a nossa história? Você consegue compreender como o anúncio do Salvador transforma quem nós somos? Quando José ficou sabendo disso, ele falou: já sei, vou salvar minha esposa, vou fugir, vai aparecer a barriga, está tudo bem, até me acharem, já estou no Egito, até descobrindo o meu paradeiro, já cheguei na Etiópia, sei lá onde é que ele podia parar. A verdade é que o anjo vai aparecer para ele e falar assim: opa, tá joia, fica tranquila, o pai está on. E o pai estava on mesmo. Ele falou: fica tranquilo, o filho é de Deus, e você vai ajudar a cuidar, fica tranquilo, está tudo certo. José tem a mesma atitude de Maria, ele aceita a mensagem, sem questionar, ele aceita o que o anjo diz, sem nenhuma reserva, ele fala: então está certo, e o texto diz que ele assume Maria como sua esposa, e essa é a realidade da transformação que o Salvador, e você consegue imaginar que o Salvador nem saiu da barriga ainda? O Salvador nem saiu, isso é só o início da história. O início da nossa história tem um impacto de proporções que a gente não conhece. E a gente precisa entender que Ele quer fazer isso, que Ele tem interesse em nós, e que Ele quer transformar isso. Ele quer ouvir que nós estamos aqui para abrir o nosso coração, louvar ao Seu nome, engrandecê-lo, conhecer, viver e servir. Compre a sua camisa ao final do culto. E viver, estar engajado no projeto. Aqui é família viva, já estou dentro, gente. Pensando o quê? A verdade é que eu e você precisamos compreender que a grandeza do Salvador nos faz transformar as vidas. Como será isso? Ela olha para o cenário não com incredulidade, mas com esperanças de que a vida dela será diferente. José vai entrar na história, vai fazer exatamente a mesma coisa, e ele sai da história, a gente nem sabe mais o que ele falou. Uma coisa é fato, ele fez o papel dele de pai, cuidou de Jesus, ao ponto de Jesus ser conhecido nos grupos paralelos de WhatsApp, não oficial, o grupo paralelo de WhatsApp, era conhecido como o filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José? É exatamente essa referência que eles estão dizendo. Como será isso? A preocupação de fazer com que a vontade de Deus aconteça do jeitinho que tem que ser. A preocupação de ser instrumento valioso na presença do Senhor. A preocupação de servir do jeito que o Senhor fez, do jeito que a vontade dEle é, sem tirar nem pôr nada, sem questionar, sem brigar, sem
duvidar, sem o medo do que vai acontecer. Quando a gente olha para esse contexto e vê Maria respondendo à mensagem de Gabriel, quando nós vemos Maria olhando para isso, Maria estava disposta a sofrer. Você consegue imaginar isso? Pensa, vem comigo para o contexto histórico. Nós estamos no Oriente Médio. Esquece Dubai, nem tem Dubai ainda, tá? Você falou Oriente Médio, você está pensando em Dubai ou não? Calma, muitos anos para trás. Nós estamos num contexto onde a mulher não tem reconhecimento, a mulher não tem o seu valor, não é nem contada. Olha para os evangelhos, primeira multiplicação de pães, 5.000 homens, e quem foi que deu o peixe? Foi homem? Não, foi um menino, mas também não foi contado. Mas está lá, mulheres e crianças. Aparecia a menção, mas não eram contados, não tinha peso. Um contexto histórico terrível, onde nós olhamos para essa realidade e sabemos que este é o contexto em que ela está vivendo. Maria está disposta a passar pela vergonha. Ela vai ser humilhada. E, inclusive, ela está ouvindo que a mensagem do anjo lhe carrega a morte. Ao ouvir o anúncio do Salvador, ela está ouvindo: você pode morrer, Maria. A agonia da morte vem com a promessa do Salvador, porque ela sabe que se ela aparecer grávida, antes do prazo, ela vai ser apedrejada. Você lembra do texto de Jesus com a mulher adúltera, que foi pega em adultério? Levaram a mulher até Jesus na praça pública, e diz o texto que ela foi pega em adultério no ato. Olha, se for bom de matemática, precisa de 2 para o ato. A mulher foi arrastada, o homem não foi. Maria estava pronta para sofrer essa humilhação por causa da mensagem da salvação. Ela não sabia o que vinha, o desdobramento. Ela estava pronta para falar assim: seja lá o que virá, a sua serva está aqui. A sua serva está aqui para aquilo que pode acontecer. O peso da mensagem, do anúncio de salvação, vem carregado de coisas que a nossa vida precisa enfrentar. Sofrimento e humilhação era o que sobreviria a Maria por aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Sabe essa história de que vem para Jesus e todos os seus problemas vão se resolver? Jesus não é comprimido. E hoje em dia nem comprimido faz isso. Já viu aquele Reels? Esse é para ficar doido, esse é para passar dor, esse é para não matar ninguém. Mais ou menos a mesma coisa. Você fica tomando um monte de remédio para ver se resolve um problema. E cada vez que se resolve um, se arruma outro. Jesus não é esta propaganda. Jesus não é esta prática. Jesus é a nossa esperança eterna. Aquilo que vai transformar a nossa vida de uma morte terrível para uma vida eterna. Mas é Ele que faz isso. É propósito dEle para a nossa vida. E entrar nisso tem preço. Entrar nisso tem custo. Entrar nisso vai nos fazer olhar para a nossa vida e perguntar, afinal de contas, o que vamos fazer? Esse foi um momento decisivo de Maria. Maria está diante daquela visão celestial, diante daquela presença sobrenatural. Ela pergunta: como isso vai acontecer? Aparece uma mensagem ainda mais maravilhosa. E não sei você, sem pé nem cabeça, porque quando pensamos no sobrenatural, as coisas não fazem muito sentido. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Eu não sei você, eu falaria assim: desculpa, dá para desenhar? Porque eu me perdi na parte do poder do Espírito Santo. Eu me perdi na parte que não faz sentido. Eu me perdi ali no início da mensagem. Não faz sentido. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho do Altíssimo. Isso mostra para nós que todo o processo da gestação nasceu e foi cuidado pelo próprio Espírito Santo. Maria estava ali para ser um instrumento divino, mas toda a obra que aconteceu foi do Espírito Santo. Por isso que Jesus é santo. Por isso que Ele é quem Ele é.
o Santo de Israel, o guarda de Sião. Por isso que ele é quem ele é, o Todo-Poderoso. Por isso que ele tem todo o direito de governo, porque ele é quem ele é. Foi o Espírito Santo que fez esta obra dentro de Maria. Foi o poder do Altíssimo que veio sobre Maria. Agora entra a nossa imaginação, não sei a sua. Eu fico, mas como é que será que foi isso? Que ele saiu uma fumaça de trás, assim, flashes, luzes, som de retumbante. Ou será que o anjo saiu e ela falou, eita, deu um negocinho aqui. O texto bíblico diz que o poder de Deus desceu sobre ela, e ela estava grávida. O poder de Deus veio sobre ela, e ela se encontrou com o Filho de Deus em seu ventre. Esse é o mistério do poder de Deus, que transformou a nossa história, que mudou o nosso fato, e que nos faz viver a comunidade dos santos, que proclama a salvação em nome de Jesus. Maria estava disposta, e ela estava ali, pronta para saber, ela não sabia nem o que estava acontecendo. Será que você falou? Se essa é a direção de Deus, é assim que deve acontecer. Se esse é o comando de Deus, é assim que deve ser. Maria responde para o anjo, com uma frase carregada de sentido para as nossas vidas. No caso de Zacarias, ele pede que haja alguma confirmação, que haja alguma coisa, algum sinal. Coisa da nossa incredulidade, né? A gente vira para Deus e fala assim, Deus, faz uma coisa na minha vida. Aí Deus fala, vou fazer. Ele falou, tem certeza, Deus? Sei não. Essa foi a atitude de Zacarias, uma atitude de incredulidade, mas quando Maria ouve a mensagem do anjo, o anjo já fala para ela, olha só, o impossível acontece, Isabel está grávida. Isabel está grávida, tua parente, ela está grávida. Isso aqui acontece 6 meses depois do anúncio de Zacarias. Zacarias já está calado tem 6 meses. Que paz, imagina, ele não conseguia mandar áudio. O fato é que ele estava vivendo uma realidade que já acontecia há 6 meses. Há 6 meses já havia um comunicado naquela região de que o sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. E agora Maria vai começar a viver este sobrenatural. Agora ela vai viver esta realidade. E ele faz uma menção importantíssima, pois nada é impossível para Deus. O plano eterno de Deus não pode ser frustrado. Não tem como dar errado. O que está determinado por Ele no seu plano eterno vai acontecer. Não tem como mudar essa história. Não há como interferir neste plano. E é sobre este cenário que ele está falando. Maria, vai acontecer. Não há impossível para Deus. Não há nada que vai impedir esta realidade na sua vida. Maria faz uma resposta maravilhosa. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Ao fazer essa resposta, o anjo a deixou. O anjo se ausentou da presença de Maria. Quando a gente olha para este final do texto, o que sobra para as nossas vidas é o que Maria fez, ou o modo como ela respondeu à demanda que veio sobre ela. A primeira coisa que nós podemos observar é que Maria se humilhou. Ela aceitou a humilhação que estava sobre ela. Ela se colocou na condição humilde, sou serva do Senhor. Grande coisa veio sobre ela, grande mensagem, e que visão maravilhosa, o sobrenatural. Não sei se você lembra, você lembra que você é um bom estudioso da palavra de Deus, você está no pequeno grupo, você faz sopa, você sabe que está lá. Havia um tempo de silêncio, Deus não estava entregando a sua mensagem, nós ainda estamos dentro do silêncio profético, nós ainda estamos no período interbíblico. Lembra, João Batista tem 6 meses que está na barriga, ainda. Tem 6 meses que ele está ainda no ventre. E é sobre esta realidade que ela está dizendo, eu sou serva.
eu sou serva do Senhor. Ela se coloca nesse cenário todo que vem sobre a vida dela, dizendo: quem sou eu para dizer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para reivindicar alguma coisa dEle? Eu sou serva. Isso é humilhação. Mostra um coração disposto a servir. Que aconteça comigo, foi a resposta dela. Ela está disposta a servir. Ela fala: que aconteça comigo. A disposição de servir, de se entregar, a disposição de estar junto. Nossa vida aqui é uma disposição de servir. A gente vem para se juntar no movimento catalisador de comunidades com visão de multiplicação de igrejas e dimensão do nome de Jesus acima de todas as coisas. Disposição para servir. E o que vai ser? Não sei. E eu não quero saber, para ser muito sincero. Não tem necessidade de controlar o futuro a Deus pertence, a gente descansa nele que tem o controle de todas as coisas, a gente não precisa se preocupar, mas a gente precisa dizer, no nosso coração, e quem tem que ouvir, são os nossos próprios ouvidos, que nós estamos dispostos a servir, que nós estamos dispostos a nos entregar, que aconteça comigo, aquilo que o Senhor diz, e esse é o terceiro aspecto desta mesma mensagem, da resposta de Maria. Ela diz: tudo o que foi dito ao meu respeito. Maria aceitou a mensagem inteira. Maria aceitou a mensagem completa. Ela não aceitou meia mensagem. Ela aceitou a mensagem integral, do jeitinho que foi dada pelo anjo. Ela não pegou só a parte favorecida, cheia de graça. Essa parte é linda. Você fez a grávida pelo poder. Eita. Não, ela falou: dá para ficar só com a parte do início ali, aquela parte ali foi boa. Receba Jesus e Jesus vai transformar a sua vida. Essa é a parte boa. E a parte ruim? Bom, tudo depende do seu ponto de vista. Se você estava esperando, como diz o hino nacional, ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz e o céu profundo, só porque você está perto da praia. Não, isso não vai acontecer. A vida cristã é cheia de desafios. É uma vida de renúncia. É uma vida onde você precisa dizer não para si e sim para a vontade plena de Deus. Onde você precisa abrir mão das suas vontades e aceitar a única vontade de Deus. A vida cristã, o discipulado, é algo que, como Bruno postou ontem, não lembro, do Bill Hall, falando que não dá para ser cristão sem fazer discipulado. Uma coisa, quem aceita um, aceita o outro. Não dá para ser meio, não dá para pegar meia verdade. Você precisa aceitar esta realidade. Ser cristão é ser discípulo, que faz discípulo. Maria ouve esta mensagem, ela não pega ela pela metade, ela pega a mensagem inteira. Nós precisamos ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do anúncio da salvação, e aceitar a mensagem inteira. Aceitar a mensagem inteira. Nós vivemos num país onde, de certa forma, podemos colocar assim, não existe essa perseguição que os nossos irmãos do Oriente Médio passam. Talvez você seja conhecedor da janela 10x40. Talvez você saiba das coisas que acontecem na missão, nos lugares onde o Evangelho é realmente um lugar perseguido. E graças a Deus, como eu disse de alguma forma, nós não temos essa realidade. Mas é saber que nós estamos na mesma família. É saber que eles estão sofrendo, nós também sofremos. Se eles estão passando, nós também estamos passando. Nós precisamos relacionar com isso. A missão inteira. A submissão a tudo o que foi dito a meu respeito. Eu quero que você entenda e compreenda que nós somos os servos e que o Senhor é Deus. Ele é o Senhor. Não muda essa parte, não troca essa parte. Ele é o Senhor. E uma vez que Ele é o Senhor, nós somos os servos. Nós somos aqueles que estão a serviço do Todo-Poderoso. Nós somos aqueles que nos alistamos neste exército
para servir, para andar segundo as ordens daquele que está adiante. Jesus Cristo há de crescer nas pessoas em cujo íntimo estiver esse pensamento, na proporção em que tudo o que é próprio diminuir cada vez mais. Quando cada vez mais diminuir as nossas vidas, mais o nome dele será visto através de nós, mais o nome dele será conhecido através de cada um de nós. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Pai de amor, nós ouvimos a Tua palavra e recebemos no nosso coração uma esperança transformadora. Nós sabemos, ó Deus, que tudo o que nós precisamos e o que nós carecemos está em Ti. A nossa vida só faz sentido, Senhor, quando todo o sentido da nossa existência é apresentado em Ti. Pai, muito obrigado, porque nós podemos sim olhar com esperança, nós podemos sim olhar com olhar de vida transformada quando o Senhor nos resgata e nos transforma. Senhor, que nós tenhamos ousadia de olhar, ó Deus, como Maria fez, para a mensagem que ela recebeu, e ainda que muita coisa não fizesse sentido, ela dissesse, ó Deus, um cântico de louvor. Diferente, ó Deus, de Isabel, que também recebeu um grande milagre, mas a sua mensagem foi: a vergonha saiu de mim. Ela se sentiu leve diante dos homens, Maria se sentiu favorecida diante de Ti. Deus, nós queremos ter um coração tão quebrantado, ao ponto de não levar em consideração os prejuízos que nós podemos ter na nossa caminhada, mas que nós possamos olhar, que tudo aquilo que nós consideramos ganho, sejam de fato, ó Deus, uma perda diante da salvação, diante de Cristo assentado no alto e sublime trono, diante de uma esperança que não pode ser comparada. Senhor, nós queremos sim olhar para as nossas vidas e dizer, ó Deus, como Maria diz, que seja feita a vontade de Deus, a vontade soberana, a vontade completa, que o nosso coração simplesmente bata a cada momento a vontade do nosso Deus. A Ti, Senhor, toda honra e glória, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, vamos cantar ao Senhor. Um menino nasceu